1290, o rei Dom Dinis criou a Universidade Portuguesa, criando uma instituição que é, em termos de universitários, uma universidade das mais antigas da Europa e do mundo. O documento de criação dessa instituição foi, nesse mesmo ano, reconhecido pelo Papa Nicolau IV e deu origem aos estudos gerais. Essa universidade começou a funcionar em Lisboa. A transferência para Coimbra é uma determinação do rei Dom João III. A Universidade de Coimbra desenvolveu-se a partir daí, com vários altos e baixos, até ao que é hoje uma universidade clássica, uma universidade internacional, uma universidade reconhecida em todo o mundo pelo prestígio que tem os seus docentes, investigadores, alunos e, de alguma forma, tudo aquilo que conseguiu realizar em termos científicos e culturais. Mas hoje, do que vos quero falar não é, em particular, da história da Universidade de Coimbra, mas sim de uma das ruas mais importantes e mais antigas da Europa, que esteve na gênese da Universidade de Coimbra, a Rua da Sofia, também conhecida no passado como Rua de Santa Sofia. A transferência da Universidade Portuguesa de Lisboa para Coimbra está relacionada com a necessidade de lhe dar um novo impulso. Os anos de funcionamento em Lisboa levaram a uma certa acomodação do corpo docente. Não se desenvolveram os colégios de apoio com a função de realizar estudos propedêuticos, como o rei esperaria. O programa de estudos não estava alinhado com os vetores essenciais do humanismo cristão de vanguarda e existia uma grande quantidade de alunos portugueses que procuravam escolas estrangeiras para estudar, nomeadamente Salamanca, Alcalá, que é uma pequena cidade a nordeste de Madrid, Bolonha, Florença, Paris, entre outras. Dom João III, reconhecendo o problema, decidiu então criar em Coimbra um dos grandes centros culturais da península, transferindo para a cidade, construída nas margens do rio Mondego, a Universidade Portuguesa. O rei dispunha de importantes fundos financeiros para lançar o projeto universitário na cidade de Coimbra. Na verdade, tinha iniciado uma importante reforma espiritual e material do Mosteiro de Santa Cruz, nomeadamente da Ordem dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho ou Cônegos Regulares da Ordem de Santa Cruz, libertando assim para sua gestão os abundantes rendimentos que estes geravam. Tinha nomeado em 1527 como reformador da respectiva congregação o frade da Ordem de São Jerónimo, Frei Brás de Braga, com a missão suplementar de restaurar os estudos do Mosteiro de Santa Cruz. Mandou vir de Paris dois doutores, Pedro Henriques e Gonçalo Álvares, que gozaram de tal fama como professores que Frei Brás criou, no interior do mosteiro, dois colégios. Um para filhos de nobres, o Colégio de São Miguel, e outro para dedicados aos mais pobres, o Colégio de Todos os Santos. Mais tarde, em 1544, o prior-geral, Dom Dionísio de Moraes, mandou construir no topo da Rua da Sofia os edifícios para os dois colégios referidos, os quais seriam mais tarde, em 1547, requisitados pelo rei Dom João III para instalar o Colégio Real das Artes e das Humanidades. O Mosteiro de Santa Cruz desenvolvia vários estudos no seu interior, que no essencial são os embriões de um futuro estudo superior. Desempenham aqui papel importante os estudos públicos de artes, que se iniciaram em 1534-1535, e os estudos dos colégios de Santo Agostinho e de São João Batista, instalados no interior do mosteiro e para os quais se tentou um modelo à imagem da escola parisiense, limitados, apesar de tudo, a estudos de artes, teologia e medicina. A dinâmica do Mosteiro de Santa Cruz levou a pensar na criação de uma infraestrutura urbana para acomodar os estudos a criar aqui à volta do mosteiro. E assim nasceu a ideia da Rua da Sofia. Isto é, de uma rua larga, virada a norte, larga de 13 metros, portanto bastante larga, muito comprida, cerca de meio quilómetro, que pudesse ter colégios de um lado, o lado nascente, e edifícios de rendimento do lado poente. O desenho definitivo resultou de várias trocas de correspondência entre o rei, Dom João III, o seu arquiteto de Coimbra, Diogo Castilho, e o Frei Brás de Braga, que era, digamos assim, o responsável, o reformador e responsável pelo mosteiro. Os planos iniciais para esta rua são os de aí realizar o essencial da universidade,
pois Dom João III pretendia construir no início da rua um colégio de São Jerónimo, uma coisa que não é muito conhecida, e um edifício letivo central. No entanto, quando em 1537 transferiu a Universidade Portuguesa para Coimbra, parece ter havido uma mudança de planos. O rei Dom João III separou os estudos do Mosteiro de Santa Cruz dos estudos da Universidade, nomeando um reitor, Dom Garcia de Almeida, independente de Santa Cruz, e definindo que o edifício sede já não se construía na Baixa. A preocupação era, talvez, a de preservar a autonomia da Universidade. Em setembro de 1537, o rei determina que as novas escolas gerais se instalassem todas na alta da cidade, fazendo, no entanto, algumas cedências ao reformador Frei Brás de Braga, pois dependia financeiramente do dinheiro gerado em Santa Cruz. A maior parte dos estudos instalava-se nos Passos Reais da Alta, enquanto que os estudos de artes e teologia ficavam em Santa Cruz. O loteamento da Rua da Sofia começa em 1538, no que se refere à parte de prédios de rendimento, e em 1541, no que se refere aos colégios. Avançariam vários colégios, dos quais podemos dar nota na atual Rua da Sofia. Mas antes disso, em 1544, com a nomeação do farado da Ordem de São Jerónimo, Frei Diogo de Mursa, como reitor da Universidade, deu-se início ao processo de unificação da Universidade, transferida de Lisboa, com os estudos de Santa Cruz, quando o rei Dom João III ordena finalmente que todos os lentes de Medicina, Teologia, Artes e Latim mudem para os Passos Reais da Alta. Nessa altura avançava a ideia de concentrar na alta da cidade os estudos superiores e na baixa os cursos propedêuticos preparatórios de Artes e Humanidades. Uma ideia que reconvertia o projeto da Rua da Sofia, agradava ao Frei Brás de Braga e tinha sido delineado entre o rei Dom João III e André Gouveia, uma pessoa que dirigia o Colégio da Guiana em Bordeus e também tinha sido reitor da Universidade de Paris. Assim, a Rua da Sofia deveria acomodar principalmente os colégios das ordens religiosas que tinham especial interesse nesse tipo de estudos intermédios. Os colégios seculares, que estavam então em fase de instalação, foram transformados em colégios de ordens religiosas. Por exemplo, o Colégio da Graça, dos Ermitas Calçados de Santo Agostinho, iniciou a sua construção com o projeto de Diogo Castilho em 1543. O Real Colégio das Artes e das Humanidades, instalado nos edifícios dos colégios de São Miguel e de Todos os Santos, o local onde hoje é o Centro de Artes Visuais e o Pátio da Inquisição, iniciou-se em 1547 e era um edifício que deveria ter amplas salas de aula e albergar estudantes de vários estratos sociais. O ensino visava a formação moral e humanística dos jovens, sendo ministradas matérias como teologia, dogmática, escrituras, gramática, retórica, poesia, matemática, grego, hebraico, lógica e filosofia, para além de ler e escrever. O Colégio das Artes está na gênese do atual ensino secundário. As aulas começaram em 1548, tendo registado um elevado sucesso, com cerca de 800 alunos logo no primeiro ano. No entanto, a existência do Colégio das Artes não foi pacífica, por disputas internas de mestres parisienses e bordaleses. Na verdade, André Gouveia tinha sido nomeado para dirigir o Colégio das Artes, trazendo consigo uma equipa de notáveis professores portugueses e estrangeiros. O contraste entre os princípios humanistas dos bordaleses, liderados por André Gouveia, e a visão mais ortodoxa, defendida pelos parisienses, liderados pelo seu tio, Diogo de Gouveia, viria a provocar alguns atritos. Esses atritos tornaram-se muito sérios quando André Gouveia morre, em 1548, pelo que Dom João III entregou, em 1555, a gestão do Colégio das Artes aos jesuítas. Estes tinham iniciado a construção do primeiro colégio jesuíta do mundo, na Alta de Coimbra, o Colégio de Jesus, onde funciona hoje o Departamento de Ciências da Terra. Pelo que transferiram, em 1565, o Colégio das Artes para um edifício a construir ao lado do respectivo colégio. Com esta mudança, a Rua da Sofia perde a sua funcionalidade original, pois todos os cursos superiores
e intermédios passam a estar localizados na alta da cidade. Apesar disso, os colégios da Rua da Sofia, que já tinham sido estabelecidos, foram-se construindo, sendo possível encontrar ainda muitos deles na atual Rua da Sofia. E podemos rever alguns deles. O Colégio Novo de Santo Agostinho, atual Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, apesar de não se situar na Rua da Sofia, tem um impacto visual muito significativo nessa rua. Fica situado a meia encosta, no extremo sul da rua. O antigo Colégio das Artes, onde hoje é o Pátio da Inquisição e o Centro de Artes Visuais, um projeto de João Roão e Diogo Castilho, de 1547. O Colégio do Espírito Santo, ou de São Bernardo, hoje uma residência privada, com claustros de Miguel da Ruda, iniciou construção em 1541. O Colégio do Carmo iniciou construção em 1540. O Colégio da Graça iniciou construção em 1543 e tem a igreja e claustros de Diogo Castilho. O Colégio de São Pedro, que é atualmente uma casa de saúde, iniciou a construção em 1540. O Colégio de São Tomás, onde hoje é o Tribunal de Coimbra, é um projeto de Diogo Castilho, de 1543. O Colégio de São Boaventura é um espaço privado, já foi vários espaços comerciais, é também um projeto de 1543. A extinção das ordens religiosas em 1834 acabou com a existência dos colégios. Os edifícios foram incorporados no património do Estado, sendo algum deles vendidos para vários fins. A história da Rua da Sofia, património mundial da Unesco, é muito rica e está fortemente ligada à história da Universidade de Coimbra. Por isso, quando se discutiu a possibilidade de recuperar e revalorizar os colégios da Sofia, num debate realizado em 1999, o então reitor Fernando Seabra Santos lançou a ideia de constituir na Rua da Sofia o polo zero da Universidade de Coimbra, transferindo para lá alguma das valências universitárias. Essa seria uma forma de fomentar a gigantesca tarefa de dar um novo propósito à Rua da Sofia, que de alguma forma recuperasse a ideia original de meados do século XVI. Um bom exemplo é o que tem sido feito no Colégio da Graça e que urge acelerar. A Rua da Sofia merece, pela sua importância histórica, ser reabilitada, assim como vários colégios que ainda existem. Faria também sentido que a sua história fosse mais visível, mais visitável e mais promovida. A história da Universidade Portuguesa está um pouco naquela rua, naqueles edifícios, na sua arquitetura e nas histórias que têm para contar. E se a cidade de Coimbra pensasse em reabilitar, do ponto de vista histórico, monumental e funcional, a Rua da Sofia? Lembrem-se que o propósito original da rua era de ter, de um lado, sim, os colégios, portanto, ligado à parte de ensino, mas do lado poente, ter edifícios de rendimento. Portanto, esta ideia podia, para além de tudo, para além de ligar à história da Universidade, à história da Universidade Portuguesa, não só da Universidade de Coimbra, usar a rua também para dinamizar de novo a parte comercial e a parte económica de uma cidade que bem precisa disso. E se pensássemos dessa forma?